Aqui no problema 1, ele pede para a gente plotar as formas de onda de tensão e corrente, mas ele só dá a forma de onda da corrente e o valor de resistência. Então, para calcular a corrente, a gente faz resistência vezes corrente. Como é um elemento puramente resistivo, a gente fica com 2 vezes 5 vezes o seno de 110T mais 30 graus. Então, a gente fica com a tensão de 10 seno de 110 mais 30. Aqui o nosso vetor de tempo, configurado para 2 períodos, e um total de 2.000 pontos. Esse aqui é o gráfico obtido. A gente pode perceber que a tensão é o dobro da corrente, como já foi calculado. E elas estão em fase. Aqui na questão 2, para o mesmo problema, ele pede para a gente calcular as potências e plotar elas no gráfico. Mas ele pede para a gente fazer em função das constantes P1 e P2. Bom, então aqui com o nosso mesmo vetor de tempo, a gente tem que a potência P1 é simplesmente as amplitudes dividido por 2, vezes o cosseno de 0 vezes T. E o P2 vai ser esse mesmo fatorzinho aqui, metade das amplitudes, da multiplicação das amplitudes, vezes o cosseno agora de 2 ômega T. Então, 2 vezes 110 vezes T. Daí a gente fazendo a potência total, que vai ser igual a P1 mais P2, e a gente coloca ela aqui para plotar. P1 na cor vermelha, P2 em azul e P em verde. Daí a gente colocou as legendas. A gente tem aqui que P1 é uma constante, pois cosseno de 0 vezes T vai ser sempre 1. O P2 de T vai ser essa ondazinha mais embaixo, essa onda azul. E o P total vai ser a soma delas, ou seja, é a onda azul somada com a onda vermelha, defasada para cima. Na questão 3, ele nos dá um circuito RC, sendo que ele nos dá a tensão no capacitor, a gente plotar as tensões. Então, com a tensão do capacitor, a gente vem calcular a corrente do capacitor. Como estão em série, essa vai ser a corrente do circuito. Já que a gente tem a corrente do circuito, a gente calcula a tensão do resistor. E tendo a tensão do resistor e a tensão do capacitor, a gente calcula a tensão fornecida pela fonte. No caso, essa expressão aqui. Pegando essas fórmulas de onda e colocando no Scilab, a gente tem aqui a corrente, tensão do capacitor, tensão do resistor, e a tensão da fonte, basta a gente somar as duas. Plotando aqui o comando de plotagem e as legendas, e aqui as formas de ondas obtidas. O problema 4, ele nos fornece duas formas de onda, sendo uma de tensão e a outra de corrente. A onda de tensão ele fornece nesse formato, um seno negativo, e a onda de corrente ele nos fornece no formato de um cosseno. Então a gente pega aqui a onda de tensão, passa ela para cosseno, e depois elimina esse sinal negativo. Então a gente fica com V igual a 4 cosseno de 45T mais 10. E a corrente fica 7 cosseno de 45T mais 80, como já estava. Então aqui, pegando essas duas ondas, a gente tem uma defasagem de 70 graus. E como a corrente tem um coeficiente maior aqui na defasagem, ela está adiantada em relação à tensão. Nosso vetor aqui para 2 períodos, aqui são nossas funções, e aqui a plotagem. Como a gente vê, a corrente começa primeiro, e depois que a tensão começa. Portanto, a corrente está adiantada. A questão 5 nos dá um circuito RLC, fornece o valor da tensão, resistência, indutância e o valor do capacitor. Então, o que a gente faz? Calcula aqui as reatâncias, depois calcula a impedância. Com esses valores e tendo também o valor de tensão fornecido pela fonte, a gente pode calcular a corrente e a sua defasagem. A partir do valor da corrente, como a gente tem um circuito em série, a gente simplesmente calcula as formas de onda das tensões em cada um dos componentes. Então, a gente fica com essas formas de onda, sendo essa para resistência, essa queda de tensão no indutor, essa queda de tensão no capacitor.
vetor de tempo para 2 períodos, as formas de ondas aqui definidas, e o comando de plotagem. Assim ficou a nossa zona. A gente percebe que a tensão da fonte e a tensão do resistor é que estão mais próximas, no entanto, elas têm uma defasagem entre si. A tensão no indutor e a tensão no capacitor tem uma defasagem total entre si de 180 graus, sendo que uma está adiantada em relação à tensão no resistor e outra está atrasada, de 90 graus. A segunda parte da questão 5 pede para a gente calcular as potências dissipadas em cada um dos elementos do nosso circuito. A gente tem que usar essa fórmula para cada componente. Então, para o resistor, a gente consegue essa forma de onda fazendo esses cálculos. Para o indutor, a gente consegue essa potência. Para o capacitor, essa potência. E a potência do total do circuito, a gente tem essa expressão, sendo que esse valorzinho de constante aqui, 2,068, representa a potência média do circuito. Então, aqui com as nossas ondas, como eu falei, a potência média 2,068, uma constante. Vetor de tempo para 2 períodos. Potência fornecida. Potência no resistor, no indutor e no capacitor. Com as de plotagem e as legendas, a gente conta como resultado dessas formas de onda.